foi? Deixa eu ver. Isso, foi. Boa noite, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Giane, algumas de vocês já me conhecem, né? Eu faço orientação educacional aí do Fundamental 2. Estou aí com a galerinha, eu vou cuidar deles um pouquinho. Na escola, a gente vai passar um período aí bem bacana, já estamos, né? Conversando, a gente já foi apresentados. Eu trabalho no colégio há mais de 10 anos, né? Eu também sou mãe de adolescentes aí, então, assim, o meu universo está muito presente dentro dessa faixa etária. Eu tenho buscado muito conhecimento, é uma faixa etária muito curiosa, assim, é bastante interessante para ser estudada, assim, né? Geram muitas dúvidas, e eu curto muito, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas é um ambiente, assim, bastante curioso, que leva a gente a buscar muitas informações, assim, isso tem sido muito bacana, é um prazer imenso estar aqui com vocês, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho aí sobre essa transição e os cuidados que requer essa transição, tá? Eu vou compartilhar um material com vocês. Só um minutinho. Olha lá. Então, aqui, como a Yolanda já fez a apresentação, eu só vou passar, tá? Então, somos eu e a Rô, né, no Fundamental 2, eu faço a parte de orientação educacional, a Rô faz a parte de coordenação pedagógica, mas a gente trabalha muito em conjunto, tá? A gente tem aí alguns papéis específicos dentro do Fundamental 2, mas a gente troca muitas informações, a gente compartilha muitas coisas e muitos cuidados com as crianças, tá? E nessa passagem, nesse momento de adaptação das crianças dentro do nosso segmento, a gente tem um cuidado muito redobrado. E a nossa parceria, ela é muito forte, tanto que vocês podem contar tanto comigo quanto com ela. Embora hoje a gente vai conversar bastante sobre a parte de orientação e vocês entenderem um pouquinho mais sobre o comportamento adolescente, ela está aqui com a gente também, mas nós teremos um momento, né, uma outra reunião para falarmos aí especificamente sobre a proposta pedagógica do Fundamental 2, para o 6º ano, tá bom? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como está acontecendo essa transição de 5º para 6º ano, os cuidados e como nós estamos fazendo aí, para vocês poderem entender um pouquinho o processo. Eu imagino que as crianças já devam ter comentado algumas coisas com vocês. A gente iniciou, né, essa transição fazendo algumas visitas, né? A coordenadora já entrou nas turmas, já conversou com eles. A gente faz uma abordagem muito leve, uma abordagem muito suave, para que eles já chegam cheios de perguntas, com muitas dúvidas, eles querem saber muitas coisas, assim, e a gente procura fazer alguns direcionamentos porque são muitas informações, né? E eles vão nas mais diversas possíveis, e sempre tem perguntas novas, assim, sabe? Assim, tem muitas dúvidas, né? E a gente se coloca muito à disposição para responder todas elas. Tem algumas que a gente direciona para um outro momento, mas a gente não deixa de responder, tá? Eu já entrei em algumas turmas, vou retornar. Já falei para eles que a gente vai fazer vários encontros, e é legal que quando a gente vai fazendo essa aproximação, eles encontram a gente pelos corredores. Oi, Giane, tudo bem? Olha, né? Às vezes eu tô na sala da Rô, a gente está resolvendo alguma situação, eles passam por nós, eu vejo ele lá, oi, Roseli, tudo bem? Então, assim, já vai criando essa aproximação, porque é importante eles saberem, eles chegarem sabendo que tem pessoas que já estão olhando por eles, né? Porque embora tem toda aquela euforia de entrar para o 6º ano, de vivenciar os marcos de um 6º ano, de um novo segmento, também tem aqueles fantasminhas que a gente sabe que, às vezes, ocasiona uma ansiedade um pouco maior, e aí a gente cuida disso também, tá?
A orientação educacional, ela atua em várias frentes, né? Então, assim, eu tenho um olhar muito cuidadoso, muito amplo no gerenciamento da vida escolar dos alunos. Então, assim, eu estou muito à frente dos trabalhos colaborativos, a minha orientação de estudos, ela vai não só focada para o desempenho escolar, mas eu estou dentro das reuniões de coordenação, eu participo junto com as meninas que são coordenadoras e com a direção, eu faço a mediação dos conflitos, eu faço a comunicação com as famílias, eu atuo muito no desempenho, no acompanhamento de notas. É como se a gente estivesse em vários campos, mas isso são papéis específicos para orientação, mas tudo isso é dividido com a coordenação. Então, se o aluno está com o desempenho não está muito legal, isso é conversado com a coordenação, isso é conversado com os professores. Então, a gente tem um grupo de trabalho, a gente tem uma rede de trabalho, né, que tem um olhar específico para cada um deles. Então, assim, a gente tem um trabalho de tutoria, tanto coletivo quanto individual. Como que funciona a tutoria? A tutoria são aulas, né, são encontros que a gente tem com os alunos. Eu falo normalmente eu uso nós, porque eu tomo a frente desse trabalho, mas tem várias pessoas, inclusive os próprios alunos, que é muito legal. Por exemplo, quando eu entro numa sala para a gente discutir sobre técnicas de estudos, eles apresentam várias coisas, né? Então, a gente inicia um trabalho, eu vou até começar pelo que eu estou compartilhando aqui com vocês, para a gente seguir mais ou menos um planejamento, tá? Então, a gente começa conversando sobre a rotina, que é um papel muito importante e é o início de uma organização que precisa acontecer no Fundamental 2, tá? Eu sei que vocês se assustam nesse início, é natural vocês se assustarem com essa organização, com esse novo período. Vocês vão se preocupar com a quantidade de lições, vocês vão se preocupar com a demanda de conteúdos. Ai, meu filho não vai dar conta, ele não está conseguindo acompanhar. É período de provas e tem lição de casa. Giane, como que a gente vai fazer isso? Ele está perdido, não está conseguindo acompanhar. Gente, é natural, tá? É uma nova adaptação. Então, nada como criar o hábito, porque aquilo que vira um hábito acaba sendo um pouquinho mais leve. Não vou dizer aqui para vocês assim, olha, é fácil, é tranquilo, fiquem tranquilos, porque a gente sabe que não é tão simples, mas é muito possível. E essa geração, gente, eles se adaptam com muita facilidade, só que também precisa ser prazeroso, porque se só for aquela coisa chata, maçante, eles não terem um planejamento semanal, sabe, onde eles consigam olhar naquele planejamento, que tem espaço para eles olharem e ver que tem espaço para lazer, que tem espaço para eles colocarem aquilo que eles gostam de fazer, ou simplesmente, sabe, deitar no sofá e não fazer nada, deitar na cama e ficar ouvindo música, vai ser chato mesmo. E aí, tudo aquilo que tinha de encantamento, de mudar, de virar o adolescente, que eles acham que é uma fase, mesmo sendo uma fase que causa alguns estranhamentos, também é uma fase onde eles acham que, né, estão maduros. Tem algumas coisas, assim, que também tem o seu fortalecimento por trás, né? E tudo isso desaba, porque vai ser aquela coisa chata. A gente também foi adolescente, a gente sabe. Inclusive, depois, a Ju vai falar um pouquinho com a gente sobre isso, né? Então, assim, a gente precisa ter esse planejamento muito bem estruturado, e eu vou ajudar vocês, quanto famílias, eu vou ajudar os alunos nessa preparação. Claro que tem alguns que já vêm com isso, a gente faz os ajustes que forem necessários, se não for necessário ajuste nisso, a gente faz as orientações de outra forma, mas eles estão sendo assistidos, eles serão assistidos por mim, pela coordenação, pelos professores. Os estudos precisam acontecer diariamente. Por quê? Aquela história de estudar somente um dia antes da prova, 2 dias antes da prova, já não vai rolar mais. Não tem como isso funcionar mais, porque as dúvidas vão acontecer, as provas vão acontecer 2 vezes por semana, não tem mais aquele período somente de provas, sabe? Então, a gente precisa ter uma organização, eles baterem o olho num planejamento semanal e falar, olha, aqui eu preciso estudar para a prova de terça, aqui da semana que vem, aqui eu já começo a estudar para a prova de quinta, e assim vai. Claro que não é uma regra que precisa ser assim.
tive um compromisso, teve algum imprevisto, a gente ajusta, a gente adapta, e a escola não é quadradinha a ponto de dizer é assim, acabou. Não, a gente está aqui para conversar, a gente está aqui para fazer pelo aluno aquilo que for necessário. A gente esgota todas as possibilidades e a gente consegue alcançar os objetivos propostos sem esgotar todas as possibilidades. Normalmente é assim. Tá? A gente não desiste do que nós estamos fazendo, a gente não desiste de buscar, de tentar fazer com que o aluno alcance aquilo que é o nosso papel. Só que para isso a gente precisa que ele execute algumas coisas, e para isso a gente precisa da parceria de vocês. Tá? As técnicas de estudos, eles já têm algumas também. Então, eu vou apresentar, vou trabalhar junto com eles aí, post-its, a gente vai trabalhar fichas de estudos, a gente vai trabalhar resumos, várias fontes, várias situações, e entre eles acabam trocando. Olha, eu fiz assim, olha que legal. Sabe, aqueles mapas conceituais, mapas mentais. Eu sei que as pros dos quintos anos já fazem um trabalho legal, sabe? Então, assim, é bacana, e a gente vai aprimorando isso. Os próprios professores direcionam também, tá? Não, eu entro quando a gente precisa, sabe, dar aquela lapidada um pouquinho maior, quando eles precisam de um aperfeiçoamento, sabe? E o tempo de cada um, não é porque 2, 3 colegas já estão lá na frente que o meu filho precisa estar também, não. A gente respeita o tempo de cada um. Claro que a gente analisa muito a dedicação. Olha, a gente sabe da tua capacidade, a gente sabe que você é capaz de fazer, mas também precisa ter a dedicação. E tudo isso a gente vai trabalhar em conjunto. Nós, quanto escola, não vamos esconder nada de vocês. A gente trabalha muito com a verdade, nós somos muito claros, sabe, em relação às coisas que estão acontecendo. Então, quando a gente chamar para conversar, e estamos muito dispostos e disponíveis aí para a gente ajustar e conversar com vocês aquilo que for necessário, tá? Esse diálogo que eu coloquei aqui com as famílias, ele é super, super importante, tá? O desempenho escolar, ele é baseado, gente, num montante de coisas, né? O desempenho escolar do aluno não é só ele fazer a prova e ter o resultado. O desempenho escolar é um processo, né? O aluno pode não ter lá fechado a média. O que aconteceu no processo? Vamos analisar o que aconteceu no processo? Então, será que é só a nota é importante? Claro, a gente sabe que a nota é importante. Legalmente falando, a gente sabe que o aluno precisa da nota. Ele precisa fazer a prova, ele precisa ser avaliado dessa forma. Mas como é que a gente está trabalhando o processo? Então, tudo isso vai ser acompanhado, tá? A mediação dos conflitos, como que a gente media os conflitos de um sexto ano, por exemplo? Então, eu trabalho muito com a escuta. A gente trabalha muito a escuta. Uma escuta sem julgamento, sabe? Você poder ouvir, e é um exercício muito importante, tanto para nós quanto escola, para vocês quanto família. Porque neste momento que eles precisam ser ouvidos, e muito ouvidos. É difícil, não é fácil, né? Às vezes chegar a falar uma informação, a gente arregala o olho, mas é importante ouvir, é um exercício também, não é fácil não, gente. Mas é um exercício, e é um momento em que eles precisam disso. Comigo eles têm muito disso, então todo esse início de ano, a gente tem esse... para a gente conseguir, sabe, trabalhar esse afeto, trabalhar esse vínculo, tem várias situações, né? E uma delas é essa construção que passa por todas essas etapas anteriores, que são todos os contatos que eu vou tendo com eles. E eles vão sentindo que eles podem confiar em mim, eles vão sentindo que eles podem confiar na escola, que a escola é um espaço seguro, que a escola é um espaço bacana, mesmo com tantas responsabilidades, né? Na escola, a gente sempre teve valores muito específicos, assim, valores muito fortes. Os valores escalabrinianos, eu sempre comento isso porque eu acho muito importante. Desde que eu entrei no colégio, isso sempre foi um marco muito claro para mim. A gente sempre trabalhou com o socioemocional. A gente sempre trabalhou em desenvolver essas habilidades com os alunos.
Só que nós não tínhamos o material físico, nós trabalhávamos isso em ações. Hoje a gente tem o LIVE, né? A gente tem esse material que é trabalhado desde a educação infantil até o ensino médio. Depois a Ju vai falar um pouquinho mais sobre o LIVRE para vocês. Mas agora é uma forma mais sistematizada, mas as ações não são colocadas somente no LIVE, né? Em diversas situações, e na minha lida com os alunos, no meu relacionamento com eles, isso é muito presente, tá? É muito presente. Ao longo da nossa convivência, da nossa relação, vocês vão perceber, tá? E eu também me coloco à disposição, caso vocês queiram me conhecer pessoalmente, caso vocês queiram saber mais alguma coisa, a gente pode conversar, eu estou super à disposição, é só vocês entrarem em contato comigo, tá? Quando a gente fala de adaptação, eu já dei aula nos quintos anos, né? Então, assim, os questionamentos dos alunos, principalmente quando vem para o segundo semestre, eles têm muitas expectativas, eles querem saber muitas coisas, mas os medos normalmente geram em torno das mesmas coisas. Então, puxa, prova 2 vezes por semana, né? Já gera nossa, será que eu vou dar conta? Então, assim, mas eles querem, então eles pensam no esporte, eles pensam em várias coisas, tá? Então, é uma porção de informações que a gente vai ajustando com eles, tá? Mas eu gostaria de dizer para vocês que vocês estão acolhidos, tanto vocês, famílias, quanto eles, tá? Então, nos nossos encontros, na escola, e assim, eu vou deixar uma coisa bem claro assim para vocês, é que todas as minhas ações, elas são voltadas para o autoconhecimento do aluno, tá? Não só minha, da escola no geral, mas a minha em específico, porque nós estamos falando do papel da orientação educacional. Porque o gerenciamento da vida escolar vai ser para o resto da vida. Então, todo esse trabalho que a gente vai fazendo com eles nesse início de Fundamental 2 e que eles vão desenvolvendo, eu converso, esse meu papel de orientação eu faço até o 9º ano. Só que para as séries finais, as minhas entradas vão diminuindo. Embora eles me procuram muito no particular, as minhas intervenções vão sendo em outros papéis, sabe? Em outras áreas, assim, porque o nosso vínculo e a confiança que eles depositam em mim já está ali fundamentada, sabe? Então, essa construção, essa base é muito importante. Então, a parceria de vocês também é muito importante, inclusive para fortalecê-los. Olha, procura a Giane, tá com algum problema, com alguma dúvida, procura a Giane, sabe? Porque, assim, esse fortalecimento, tanto da responsabilidade quanto da autonomia, ela é muito cobrada no Fundamental 2. Mas fiquem tranquilos que esse papel a gente vai cobrar, nós vamos cobrar, mas a gente vai mostrar para eles o caminho. A gente não vai só vem, não. A gente vai mostrar o caminho. Olha, precisa fazer assim, assim, assim. E aí a gente cobra, tá? Porque não tem mais, nós temos aí muitos professores, não tem mais o professor polivalente. Os professores, eles são 13 professores. Então, assim, eles precisam trocar as aulas. Então, assim, já saem de uma aula e vai para outra. Então, assim, os alunos ficam, os professores fazem essas trocas. Então, assim, não tem mais, olha, vamos esticar um pouquinho, né, a aula de português, e a gente reduz um pouquinho de matemática, porque não terminou de português, não. O professor tem um planejamento ali redondinho. Claro que se não termina a lição ali, por qualquer motivo que acontece, o professor reajusta o planejamento dele. Mas a dinâmica de sala de aula é diferente do Fundamental 2. E aí o ritmo do aluno também é trabalhado, né? A atenção dele também. Então, a gente trabalha com mapas de sala. Então, onde é melhor um lugar específico, é feito o mapa de sala em conjunto com os professores. Então, tem um trabalho coletivo muito bacana e muito pensado, de forma muito responsável, para cuidar do desempenho de todos eles, tá? Então, assim, gente, olha, para a gente ir finalizando, tem bastante coisa para a gente conversar e eu me coloco aí à disposição para o que vocês precisarem, tá? Mas para a gente finalizar, porque
Eu sei que a Ju tem muita coisa legal para a gente falar. No sexto ano tem muitas marcas importantes, tá? Às vezes parece até bobeira o que eu vou falar para vocês, mas eles se encantam com a manga azul, porque a gente sabe que no infantil e no Fundi 1 a manguinha da camiseta é a branca, né? E tem a manguinha azul, que é a mudança de segmento, e depois no ensino médio já vem a manga laranja. A gente tem os eventos, é que por conta da pandemia, muitas coisas não foram possíveis de acontecer, né? A gente ficou aí engessado em algumas situações, mas para o ano que vem, a gente está torcendo que a gente vai conseguir fazer muitas dinâmicas aí e que vai ser um ano muito especial, porque a gente vai conseguir colocar em prática tudo que a gente teve vontade de colocar nesses últimos 2 anos e a gente não conseguiu, né? É claro que eu não vou dizer aqui para vocês assim, olha, se encham de expectativas, porque a gente vai de acordo com o caminhar deles. Claro que nós gostaríamos de fazer muitas coisas, mas a gente respeita o tempo de cada um, tá bom? E assim, gente, tem muitas descobertas, tem muitos momentos marcantes, que requer muita coragem, que requer muita tentativa, vai driblar o medo, a gente vai ter vergonha, eles vão sentir vergonha, eles vão ter vontade de chorar, não vão querer ir mais para a escola, mas é tanta coisa tão intensa, é tanta coisa tão legal, é muitos sentimentos, é muitas emoções que floram o tempo todo, e é tanta descoberta legal. Sabe, eu vou deixar a Ju falar um pouquinho para vocês agora desse momento de vida, sabe, dessa pré-adolescência, dessa entrada na adolescência, que vai resgatar algumas memórias de vocês que eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Ó, um beijo enorme para vocês, viu? E obrigado por vocês estarem aqui. Obrigada, Giane. Então, boa noite a todos e a todas. Peço licença, né, para entrar na casa de vocês. Acho que Giane já falou, né? Se a gente tivesse nesse momento presencialmente, teria outras coisas acontecendo, inclusive o nosso encontro com um cheirinho de café, né? Enfim, e poder ter outros tipos de troca. Então, eu queria começar, na verdade, pedindo para quem puder ligar as câmeras, vai ser ótimo. Quem não puder também eu entendo, é só porque como a gente está à distância, né, quando a gente vê, né, o rostinho de outras pessoas, acho que isso traz qualidade, né, para o nosso encontro, para ter trocas mais ricas, né. Enfim, eu preparei um roteiro para a gente poder conversar, para nesse momento a gente poder trocar. Então, é uma conversa que é para e com vocês, tá? Acho que eu preciso também me apresentar um pouquinho, só para contextualizar, né? Eu sou Juliana, sou psicóloga, sou educadora, consultora pedagógica do LIVE, e eu sou mãe também, né? Então, eu falo isso, acho que por 2 motivos básicos, assim. O primeiro de todos é que acho que a gente se relaciona, né, assim, de alguma maneira. A gente tem outras coisas em comum, né? E a outra coisa é que as minhas filhas são pequenas. Então, se por acaso tiver algum tipo de interrupção, eu já peço licença de antemão. Bom, como a Jane falou, esse momento de transição que os filhos de vocês estão começando a viver, é um momento que é novo para absolutamente todo mundo, né? Então, na conversa que eu tive um pouquinho com a Roseli, tive com a Giane, a gente tinha pensado de tentar resgatar, né, justamente o que é a adolescência, o que é que se vive, se experimenta na adolescência, e o que isso pode, de alguma maneira, impactar nas nossas relações, né? Então, eu queria começar contextualizando que esse período, né, em si, a adolescência em si, ele é um momento que foi criado, né, foi inventado, na verdade. O que existe desde sempre, né, naturalmente, é a puberdade, que efetivamente tem ali uma marca, né? Dali em diante, a partir da puberdade, que aí tem um tempo, né, de desenvolvimento, dali em diante a pessoa deixa de ser criança e vai
para a vida adulta. Mas na nossa sociedade, né, a gente foi vendo que, bom, não era bem assim, né? Existem algumas coisas ainda a serem desenvolvidas para chegar nessa fase adulta. Então, assim, de antemão, eu já estou achando incrível ter um momento, na verdade já foram, né, já é o segundo momento, para falar sobre essa transição, né, sobre essa mudança de segmento. Isso, por si só, já é um cuidado muito grande, porque isso pode ser vivido com muitos desafios, tanto para os nossos filhos quanto para a gente, né? Normalmente, quando a gente pensa em adolescência, né, a imagem que vem é aquela imagem de os adolescentes, né, mais na deles, aquele momento que eles já acham, e acho que vocês já devem estar vivendo isso, né, já acham que é um mico aparecer com pai e mãe na porta dos lugares, junto com os amigos, né, enfim, onde a gente achava que conhecia super, né, os nossos filhos, e de repente a gente começa a estranhar algumas coisas, porque a adolescência é justamente esse período de crise, né? É efetivamente uma crise, porque junto com a puberdade, né, essas transformações corporais, elas são sentidas também emocionalmente. Então, neurologicamente, muita coisa se justifica, e emocionalmente é como se os nossos adolescentes vissem a vida e os eventos com uma lente de aumento, né? Então, tem uma lente de aumento para cada coisa que está acontecendo. E a gente, depois de já ter passado por esse momento, muitas vezes a gente entende que as coisas são muito menores do que os nossos filhos estão agora fazendo questão, né? É só uma etapa, é só um momento, né? Então, vai começar esse momento das primeiras descobertas amorosas, vai começar esse primeiro momento de identificação muito mais com os amigos e uma diferenciação muito grande, muito marcada com os pais, com a família, né? Isso tudo acontece, isso tudo é absolutamente natural. E muitas vezes isso também é chato para os pais, é difícil, né? Por quê? Porque aquela criança era uma criança, né? Uma criança que a gente cuida, que a gente olha, que a gente acompanha, e que de repente, né? E muitas vezes de repente mesmo, né? Tem um estirão de crescimento, de repente cresce. E aí a gente começa a olhar de uma outra maneira para os nossos filhos. A gente começa a estranhar algumas coisas, né? E os nossos filhos, né, os adolescentes, eles sentem isso de uma maneira muito específica. Existe um luto a ser feito, né, de uma vida infantil, onde existia um olhar muito grande para eles, e aí eles ainda não chegaram nesse lugar de adultos, né? Então, eu costumo dizer que esse período, né, da pré-adolescência e da adolescência é como se fosse uma ponte suspensa, né? Então, é uma ponte suspensa onde eu estou caminhando, né, dando tchau para aquela minha vida de criança e estou indo para um outro lugar que eu estou ainda descobrindo, né? Só que essa ponte suspensa, ela balança, né? E eu não sei exatamente o que está me esperando lá do outro lado, né? A gente não sabe. Então, eu quero convidar vocês, né, a lembrar duas coisas específicas. Isso porque eu tenho uma memória muito viva dessa minha entrada para o fundamental anos finais. Na minha época não era esse nome, na minha época era ginásio, né? Mas a gente tenta esconder, às vezes, na idade. Mas eu lembro, assim, de ser um mundo inteiramente novo, né? Então, eu deixo de ter a referência daquela minha professora, né, das minhas professoras, que dividia ali os cuidados, né, e o olhar e a educação com mais 3 professores, mais ou menos, e de repente são vários outros. E esses outros professores têm um outro repertório, né? Então, eles têm outras formas de se relacionar, têm outras formas de falar, têm outras formas de estar no mundo, o que é maravilhoso,
que é uma riqueza infinita. E, ao mesmo tempo, é um desafio enorme, porque agora tem vários outros olhares, agora eu tenho várias outras responsabilidades, né? Então, eu quero convidar vocês mesmo, se vocês se lembrarem, eu quero efetivamente que a gente possa fazer esse convite, vocês responderem mesmo. Vocês se lembram dessa entrada de vocês, né? Na minha época era quinta série, agora é sexto ano, vocês se lembram desse momento? Alguém? Ninguém se lembra, gente? Foi tudo sentido com muita tranquilidade, muito fácil, muito simples. Lembra muito, Aline? Ai, que bom. Ansiedade a mil, exatamente. Era muita ansiedade, né? E aí, eu não sei como que é aí, mas as turmas mudavam completamente, né? Antes, eu tinha uma turma, e aí era uma única turma, né, no meu segmento. E aí, de repente, isso significou mudar, né? E aí tinham, acho que 4 turmas. E aí eu falava, gente, mas é muito aluno, é muito professor. Eu vou me perder. E aí as outras coisas, né? Como será que eles estão me vendo? O que será que os outros alunos estão achando de mim? Será que a minha mochila é uma mochila que condiz? O que será que eles estão achando do caderno? Enfim, de uma série de coisas, né? A minha imagem, nesse momento de pré-adolescência para adolescência, se torna alguma coisa de um investimento ou de um repúdio muito grande, né? E muitas vezes a gente acha que isso é uma coisa menor, mas isso é sentido como uma coisa gigante, né? Então, por exemplo, essa experiência que a gente está tendo aqui, né, de todas as câmeras desligadas e falando e tal, isso para a gente, para adulto, tem um lugar, né? Para os adolescentes, isso tem um outro lugar inteiramente diferente. Para os adolescentes, isso é, de alguma maneira, um se proteger, um cuidar do que eu estou vendo e do que menos do que eu estou vendo e muito mais do que eu estou deixando a ver, né? Do que eu estou deixando à mostra. E isso tudo traz uma sensação que pode ser vivida como uma sensação de invasão. E é claro que a gente entende que isso é só um momentinho, né? Isso é pequeno, mas, né, que isso vai passar. A gente sabe que isso vai passar. Mas, retomando ali aquela imagem, né, da ponte suspensa, como que a gente vai esperar que os nossos filhos atravessem aí essa ponte suspensa se não tiver pelo menos uma rede de apoio embaixo? Né? Porque eu estou aqui atravessando, pode ser que seja um abismo, pode ser que seja um circo, pode ser que seja uma coisa incrível, mas eu não sei, né? E o não saber, muitas vezes a gente não valoriza esse não saber da experiência infantil, da experiência infanto-juvenil, né? Mas se a gente for parar para pensar na gente, né, no iniciozinho da pandemia, por exemplo, que todas as nossas certezas ficaram suspensas, a gente viveu isso com muita angústia, né? Então, eu convido vocês também a se lembrar de quais eram as angústias que vocês tinham quando vocês eram adolescentes. Vocês se lembram disso? Talvez vocês tivessem algum tipo de insegurança em relação ao corpo, algum tipo de insegurança em relação ao cabelo, né? As mulheres. Às vezes podia ter alguma questão de coisas simples, assim, né, que são muito biológicas, mas de cheiros, que os cheiros mudam. E aí eu estou na escola e estou sendo vista, e eu preciso ter o meu espaço, e eu preciso me sentir pertencente a um lugar, né? Então, essa trajetória de pertencer a um lugar é alguma coisa que é absolutamente fundante da adolescência, né? Então, você fazer seus pares, você encontrar seus pares
e, acima de tudo, encontrar reconhecimento, né? A nossa história de vida inteira, né? A busca, o desejo maior que a gente tem é da gente poder ser reconhecido na vida, se não é só na adolescência, né? A gente ser reconhecido pelas pessoas que a gente ama, né? A gente ser reconhecido como uma pessoa importante, como uma pessoa valiosa, como uma pessoa especial na vida de alguém, né? Então, esse é o momento em que os adolescentes se dão muito conta disso e que precisam se afirmar de alguma maneira. E se afirmar de alguma maneira, muitas vezes pode significar também briga. Pode significar também portas batendo. E é claro que a gente, né, enquanto pais, enquanto mães, enquanto familiares, de uma maneira geral, muitas vezes a gente não tem recursos para lidar com isso que é tão intenso, né? A adolescência, ela caminha junto com esse lugar muito grande da ansiedade, da intensidade. E se a gente para pensar nesse movimento, né? Porque a gente está falando de uma transição, e uma transição que logo antes foi vivida de uma maneira tão diferente, né? Foi vivida de uma maneira tão aguda remotamente. Isso traz também consequências. Acho que é sempre importante a gente saber disso, né? Então, você começar uma outra etapa sem ter trilhado muitas outras etapas, isso vai ter efeitos. Então, já acho certamente, né, que vocês estão muito mais tranquilos em relação a isso, porque vocês têm um acompanhamento muito próximo da Jane, vocês têm um acompanhamento muito próximo da Roseli, mas que isso em casa também vai ser sentido, né? Então, é muito importante que a gente consiga estabelecer esse lugar de parceria, esse lugar com os nossos filhos, né? Esse lugar de ser suporte, de ser uma rede, né, de apoio, enfim, ainda que isso seja muito, muito difícil, né? Porque a adolescência convoca a gente a lugares muito difíceis, né? Então, a gente reviver isso de alguma maneira, a gente reviver o que eram as nossas relações com os nossos amigos, o que eram as nossas relações com os nossos familiares. A gente não tinha, né, educação socioemocional na nossa escola. Antigamente, não existia isso não era nenhum tema a ser trabalhado, né? Existiam algumas formas, né, de adolescência, então existiam os adolescentes que eram mais certinhos, existiam aqueles adolescentes que eram mais rebeldes, né? Então a gente chamava assim, e existia aquele lugar grande, né, da transgressão, que a gente via com um peso muito grande. Mas hoje em dia existem outras formas de adolecer, existem outras formas de existir no mundo, né? Então, muitas vezes são eles, né? São os nossos filhos que convocam a gente a responder algumas coisas que a gente não sabe a resposta ainda. E que, para a gente não precisar responder de alguma maneira, ou enfim, a gente muitas vezes deixa de escutar muita coisa que os nossos filhos estão falando, que os nossos filhos estão trazendo como questionamento, né? O que muitas vezes é normal, né? Mas que é muito importante a gente pensar, e aí eu trago aqui uma reflexão que me tocou muito, assim, me tocou num lugar de educadora, me tocou num lugar como psicóloga clínica, e me tocou também muito nesse lugar de mãe. A Bell Hooks tem um livro que lançou recentemente, que fala sobre o amor, né? Tudo sobre o amor, é o nome do livro, Novas Perspectivas. E ela tem um capítulo inteiro, assim, específico, dedicado a esse tema do amor, e falando como a nossa responsabilidade, né, enquanto adultos, enquanto família, transmitir e ensinar os nossos filhos, crianças e adolescentes, sobre o que seja o amor, né? Justamente porque se a gente deseja, né, que o nosso mundo seja um mundo mais amoroso, mais respeitoso, né, mais cuidadoso nas relações, é muito importante que isso venha
desde que eles são menores, né? Porque para a gente aprender isso depois é muito mais difícil. Então, ela fala um pouco sobre como que a gente aprendeu, né? A nossa geração, adultos, a gente muitas vezes aprendeu que educar tem também a ver com algumas formas de violência que a gente nem se dava conta de que eram violências, né? Então, a gente grita, a gente xinga, às vezes, né? A gente, enfim, às vezes coloca de castigo. E aí, o problema maior está quando a gente justifica isso em nome do amor. Então, a gente fala, eu tô fazendo isso porque eu te amo. Né? Isso é para você aprender, porque a vida não vai ser tão tranquila com você. Né? Você vai aprender melhor assim em casa. É mais seguro aqui. E isso é um pouco contraditório, né? Porque se a gente não acha que é normal a gente gritar enfim, de alguma maneira invalidar a opinião de outra pessoa adulta, a gente faz isso com os nossos filhos, né, em nome da educação e em nome do amor. Então, quando a gente faz isso, muitas vezes a gente não está, e aí não é num lugar de culpa, é num lugar da gente poder realmente estar atento no que é que a gente está transmitindo, né, de alguma maneira. A gente deixa de poder conhecer o nosso filho exatamente como ele é, né? Quem é o meu filho, né? Como que ele é? O que ele gosta, o que ele não gosta, né? Eu só vou saber isso tudo se eu perguntar para ele, se eu me interessar por ele. E eu sei que isso não é uma coisa trivial, porque acho que vocês vão ver cada vez mais, né, que vocês vão perguntar, e aí, filho, como é que foi na escola? Tudo bem? Você tá bem? Tô normal. São alguns tipos, né, de falas e tal que acontecem muito, a gente acha que a gente já tentou de tudo, né? A gente já tentou de tudo, eu não consigo, meu filho está fazendo isso para me desafiar. Então, acho que a primeira coisa que eu queria que ficasse, né, marcado é que esses lugares, né, de contestação, de rebeldia que a gente entende, de diferenciação muito gritante, de uns e de outros, isso não é pessoal. Né? Acho que é a primeira coisa a gente entender isso. Né? Isso não é pessoal. Isso é um movimento, um trabalho que o adolescente precisa fazer para se diferenciar do pai e da mãe, para entender que ele é uma pessoa diferente no mundo. Né? E isso, às vezes, vai ser de uma maneira disruptiva. Então, como que a gente pode fazer para se aproximar? Né? Para criar espaços de conexão e de diálogo. Eu só entendo que seja escutando, eu só entendo que seja se interessando pelo que eles se interessam. Né? Então, entender como é que eles estão se apresentando, por exemplo, no Instagram. Porque no Instagram existe acolhimento, existe julgamento também, mas existe acolhimento, né? Existe possibilidade de ser de muitas maneiras, né? Ou, enfim, no TikTok, em todas as outras redes sociais. Que jogos que eles jogam? Por que eles jogam esses jogos? Né? Então, se eu tenho muitos embates em relação ao horário, tempo de tela, o que pode, o que não pode, qual o horário de estudar e tal, tudo isso pode ser conversado, né, em acordos. Né? Quais são os acordos possíveis para essa família, entendendo que cada família é uma família específica, cada família vai ter os seus valores, os seus princípios muito definidos, né? Assim, então, chamar esses adolescentes para conversar, para pensar como que vai ser a rotina, como a Jana estava mostrando ali, né? A organização dos estudos, tudo isso vai ser conversado junto, né? Vai ser pensado junto, entendendo quais são os limites que cada um tem, quais são as possibilidades que cada um tem. O que eu não estou falando que vai ser uma coisa super fácil, super trivial, né? Mas quando a gente escuta, a gente pode encontrar caminhos junto, né? Que não seja necessariamente num lugar autoritário, né? A gente pode trazer
aí um lugar muito mais do respeito, e aí o respeito, ele é recíproco, né? Então, se eu respeito meu filho, se eu respeito as pessoas que vivem comigo, enquanto sujeitos, e sujeitos totalmente diferentes de mim, eu preciso escutar qual é a necessidade de cada um, qual é o limite de cada um. Assim, a gente consegue estabelecer relações mais saudáveis, né, dentro de casa, na escola, e a gente consegue dar essa estrutura de confiança para que os nossos filhos possam fazer escolhas mais saudáveis e escolhas que façam mais sentido com quem eles são, com o que eles desejam ser, né, daqui para frente. Então, acho que era um pouquinho isso que eu queria falar, não quero estourar totalmente o tempo e gostaria muito de abrir para quem quiser, né, falar, perguntar, enfim. Eu só queria fechar assim, com uma frase que me tocou muito, muito. Acho que o Rafael está aqui também. Ele ouviu ontem já, que a gente estava num evento. E aí é uma frase que me marcou muito profundamente, é uma frase que acho que eu li num livro da Aline Bay, que ela falou que gente é como música, só existe se a gente escuta. Isso me marcou porque, numa frase muito, muito, muito simples, a gente consegue dimensionar, né, a importância do olhar, a importância da escuta, a importância de acompanhar a outra pessoa para garantir a existência dela, né, para garantir aquela vida, garantir que existe um investimento para que eles possam ser exatamente quem eles são. Eu acho isso muito bonito, eu acho que é a maior riqueza que a gente pode dar para os nossos filhos, né? Que eles possam ser quem eles são, e a gente vai conhecendo e balizando de alguma maneira as escolhas que a gente entende que são certas e que não são, lembrando que a gente, enquanto adulto, a gente não vai saber de tudo, a gente não vai ter todas as respostas, muita coisa a gente vai construir no caminho também, mas que isso pode ser feito com diálogo, né? Então, abrir para a escuta, abrir para a conversa, né? Abrir para o diálogo não significa atender todas as demandas, né? Ao contrário, significa acolher, significa legitimar e validar aquilo que ele está falando e poder discordar e fazer diferente, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, muito obrigada pela atenção e tá aberto. Muito obrigada. Apareci aqui para dar um almoço. Eu estava escondidinha no chat. Muito obrigada. Fiquei à vontade aí para fazer as perguntas, a gente vai mediando. Obrigada, Juliana. Eu adorei essa fala, Juliana. Adorei, porque é isso mesmo. Só existe se a gente escuta. E tem uma do Tebas também que a gente sempre fala, que é quando eu te escuto, eu te digo, existe um lugar para você em mim. Então, olha isso, quanto esse momento é importante. Tô vendo gente querida, querida. Pessoal, tá aberto, fazer perguntas para a Juliana, para a Giane, para a Roseli, nesse nosso segundo encontro rumo ao Ensino Fundamental 2. Deixa eu ver aqui se eu abro aqui o chat. Eu estou achando que... Pois não? Eu ia falar isso. Por enquanto, Holanda, ninguém quis perguntar nada. Está todo mundo pensando nesse momento, né? Juliana mexeu com a gente, né? Olha, temos uma mãozinha levantada. Por favor, a mãe ou o pai do Luigi? Olá, boa noite. É a Carla. Na verdade, eu sou a mãe da Nicole. Ah, tá. O Teams do Luigi. Talvez não entre. É uma curiosidade que eu tô tendo de várias conversas, que a gente só vai escutando as conversas do pessoal que vai para o Fundamental 2, né? E talvez não esteja relacionado muito na parte de adolescência aí, mas é uma curiosidade que eu tô
talvez outras pessoas possam ter. Quando, assim, nessa parte que se fala, né, que toda terça e toda quinta as crianças elas vão passar por esse processo de provas, né? E a entrada deles é 7h15 da manhã. Agora, esses dois, aí quando é a parte da prova, a primeira aula é a prova, depois eles continuam. E os outros dias, que seriam, digamos, na segunda, quarta e sexta, que eles não têm prova, 7h15 já é o horário de entrada e eles já começam a aula, ou eles ficam nessa aula vaga até, digamos, iniciar a aula, a próxima aula que seria 8h10, não sei, mais ou menos aí. Posso? Por favor, Rô. Eles ficam em aula, sim. Tá? Para caber a grade, que a gente vai conversar um pouquinho, que eu vou apresentar para vocês no dia 14, a quantidade de aulas de português, matemática, história, enfim, de cada componente curricular, é preciso que essa primeira aula aconteça com o professor. Então, não tem aula vaga, tem aula. A gente tem prova, quando não tem prova, porque tem uns gapzinhos de tempo, fechamento de trimestre, chegada das férias de julho, comecinho de ano, em que necessariamente não começamos com prova lá na primeira semana, porque não seria mesmo possível, aí sim, eles têm uma chamada aula vaga. E, né, eles, às vezes, no comecinho do ano, geralmente a gente chama, eu e a Giane, a gente vai batendo papo, fazendo combinados, fazendo o acolhimento. A passado esse momento, eles ficam no pátio, a gente fica circulando com eles, até que dê o horário da segunda aula. Mas, não sendo a terça ou a quinta, a aula começa pontualmente às 7h15. Tá bom? Então tá bom, obrigada. Era essa dúvida que estava gerando entre as mães aí. Obrigada. Imagina. A mãe da Sofia está dizendo aqui que ser mãe é um sacerdócio. Olha, e as coisas mudam, viu? Mas é para sempre, quero te dizer. Os medos são diferentes, os desafios são diferentes. Ó, a Valéria também está dizendo para a Juliana que a sua fala trouxe muitas reflexões, parabéns pela abordagem. Que legal, pessoal. A gente vai construindo mesmo aos poucos, por isso que a gente faz o ritual de passagem em vários encontros, porque as perguntas vão aparecendo e a gente tem condição de elaborar até essas perguntas também. Mas espera aí que agora eu vi que acho que é a Luciane que está com a mãozinha levantada. Fique à vontade, Luciane. Para mim aparece Fernando Fassi, então, mas ela falou assim que ela é Luciane, mãe do Fernando. Apareceu agora a imagem. Apareceu agora. Vamos lá. Boa noite, tudo bem? Desculpa, gente, a hora que eu apertei aqui para falar, o celular estava cansado e demorou, então me desculpem. Eu queria agradecer a oportunidade, esses esclarecimentos, estou ouvindo, né, as informações, a gente está absorvendo. Provavelmente vão vir dúvidas para frente. Tenho conversado com o Fernando, acho muito interessante a maturidade com que ele me responde, né? Então eu falei, Fefe, você sabe que vai ter prova terças e quintas? Ah, eu sei, mãe, agora vai ser assim, assim, assim. Ah, legal. Fefe, você sabe que agora vai mudar tal coisa? Ah, mãe, eu sei. Já estamos sabendo que é assim, 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 assim. Então eu tô achando muito legal, uma forma matura como ele está respondendo, tranquila. Ele tem mais informações do que eu, né? Muitas vezes ele que me traz, e é gostoso ouvir ele falar e também a forma como ele tem falado. Então, agradecer vocês pela forma como estão fazendo essa integração, né? Vamos ver aí os ajustes necessários, as dúvidas que vão surgir, mas num primeiro momento eu gostaria de compartilhar esse feedback. Eu achei muito interessante que ele não está assustado, ele não está preocupado, ele está me mostrando maturidade, assimilando bem o que está chegando. Claro que está ansioso, né? Você percebe que isso acontece e é natural, né? Então, o friozinho na barriga está lá, e eu acho bom, porque tem que ter aquela coisinha que vai estimular, né?
Então, por enquanto, é assim que eu estou sentindo essa fase de transição. Provavelmente as dúvidas vão surgir, a gente vai falar mais, a gente vai perguntar, né? Mas eu achei interessante esse feedback, porque eu tenho conversado com ele de uma maneira, eu tenho tentado conversar com ele de uma maneira bastante informal. Fê, você tá sabendo? Ah, eu tô, mãe, assim, assim. Aí daqui a pouco, e Fê, aquela tal coisa. Ah, eu sei, mãe, para não ficar aquela coisa maçante, pesada, ó, tem isso, isso, isso. Não, então, vamos tentar conversar, né, espaçado, de maneira formal, tranquila, e o feedback dele tem sido também tranquilo. Então, obrigada, né? Confio bastante no ESE. Quando escolhi o colégio, pesquisei coisas importantes e também questões de valores morais, né? Essa questão de família. Então, continua indo de encontro. Vamos conhecer o SAS, né? Que foi liberado para a gente. Mas, por enquanto, era esse feedback de como que é gostoso ver o teu filho tranquilo numa fase de transição, né? Que o principal é isso, ele encarar com tranquilidade. É isso, Luciane, é exatamente essa a essência do nosso trabalho, é exatamente esse o nosso foco, que seja tranquilo para eles, que eles tenham conhecimento, que eles esclareçam as dúvidas, que eles tenham na Giane e na Roseli Porto Seguro, e agora na medida que os professores também já estão se apresentando, então é exatamente isso que a gente acredita. Então eu vou começar os agradecimentos finais. Vou agradecer ao Lívia, ao Rafael, à Juliana, não só por esse momento, eu acho que principalmente esse é um momento muito importante para nós, mas pela parceria de todos os dias. A gente vem construindo com o Lívia uma história desde o ano passado que cada dia nos dá mais certeza de como os nossos propósitos têm aderência, o quanto a gente acredita nas mesmas coisas e principalmente o quanto a gente acredita na potência que é a criança, que é o jovem, e que o sentimento e a emoção, quando bem colocado, fortalece, alimenta, e eles vão ter condições de enfrentar esse mundo, de ter uma vida maravilhosa. Como diz a Elisama, quando eu me conheço, quando eu entendo os meus sentimentos, eu posso, então, ter aquela vida coerente do jeito que eu acredito. Então, agradeço muito ao Rafa, Juliana, pela sua fala hoje. Eu quero te dizer que eu lembro um pouco, sim, quando eu entrei no Fundamental 2, e essas memórias vieram agora, e o que a gente quer é que eles tenham mais liberdade para ser quem eles são, do jeito que eles são, no tempo que eles têm, para aprender, para interagir. Então, como é importante a gente estar aqui. Agradecer Giane e Roseli, maravilhosas, guerreiras, que fazem esse trabalho de todo dia, conhecendo esses alunos, cuidando deles. E agradecer essas famílias lindas aí que fazem parte da nossa escola, que a gente é um só. Yolanda, Oi. posso só fazer aproveitar que estamos aqui? Por favor. Eles foram convidados para para conhecer o Clube do Livro, que é o nosso encontro literário, que acontece uma vez por mês, junto com um autor que vem falar do lançamento de um livro, que é um livro mais voltado para o 6º ano. E será amanhã, a gente entrou nas salas, falamos com eles agora, quando abrem o Teams, eles já veem lá uma sala de aula chamada Clube do Livro. Eu queria só reforçar que amanhã, às 15 horas, é só abrir o Teams. Quem está no colégio nesse momento vai fazer na sala de aula com a professora, que é a turma da tarde. As turmas da manhã, que já estarão em casa, vão abrir o Teams e vão entrar no Clube do Livro às 15 horas para a nossa estreia na série de atividades conjuntas que a gente vai propor relacionadas ao 6º ano. Tá bom? Muito obrigada. Joia. Beijo para todos. Gente, descanso. Beijo, uma boa noite para vocês, viu? Beijo, gente. Obrigada. Foi um prazer. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.